Olá pessoal, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre fluidos refrigerantes, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre temperatura glide. Temperatura glide é quando se tem uma mudança de fase, seja evaporação ou condensação, sem uma temperatura constante. Quando você tem uma certa temperatura no início do processo de evaporação e uma temperatura diferente no final do processo de evaporação. Como, por exemplo, a água. Se a gente ferve a água a nível do mar, quando nós chegamos a 100 graus, ela começa a evaporar, ela começa a ferver. E ela vai manter a temperatura constante de 100 graus até que toda aquela água evapore. Já no caso de um fluido que tem a temperatura glide, isso não ocorre. Ele começa a evaporação numa temperatura e termina em uma temperatura superior. Essa diferença de temperatura é o que chamamos de temperatura glide. Isso ocorre apenas nos fluidos que são blends, são misturas, e misturas não azeotrópicas, como é o caso da família 400, 404, 410A, 407C, entre vários outros fluidos, principalmente os mais recentes que vêm aparecendo. Todos os fluidos que começam com 4, eles são blends e possivelmente vão ter temperatura glide. Como o 404 se trata de uma mistura não azeotrópica, é a família 400, ele possui temperatura glide. É uma temperatura glide pequena, mas possui. Bom, como nós podemos ver na tabela, ela possui duas colunas, dill e bubble. Dill, você vai utilizar esse valor quando for para calcular superaquecimento. Vou pegar um exemplo aqui, o 404, a uma pressão de 3,3 bar, ele vai iniciar o processo de evaporação a menos 10,5 graus e vai finalizar o processo de evaporação a menos 9,9. Essa diferença de temperatura é o que nós chamamos de glide. No caso 404, nessas condições, ele está apresentando a nós um glide de 0,6 graus, o que é um glide baixo. No caso do programa da Bitzer, eu estou usando o software da Bitzer para ver essas informações, ele apresenta em colunas. Mas você tem vários outros softwares, como o da Danfoss, que é muito comum, onde lá em cima no ícone você consegue mudar de dill para bubble. Então é importante tomar cuidado com isso quando você está calculando superaquecimento ou subresfriamento, porque cada um desses pontos, dill ou bubble, vai apresentar temperaturas diferentes. Bom, agora vamos pegar o mesmo 404, mas uma temperatura mais alta, uma temperatura de condensação. Então nós estamos condensando a cerca de 40 graus, o que vai nos dar 17,4 bar. Nessa condição, vocês podem ver que a temperatura bubble dele é 40 graus e a dill é 40,3 graus. Ou seja, ele começa a superaquecer o gás até chegar à temperatura de 40,3 graus, onde ele começa a condensar. Ele vai terminar o processo de condensação a 40 graus. Ou seja, nesse caso, nós temos 0,3 graus de temperatura glide. E uma coisa interessante, como vocês podem perceber, se trata do mesmo fluido, 404, só que dependendo da pressão, essa temperatura glide varia. Então ela não é constante para cada gás. E no caso 404 também é uma temperatura muito pequena, quase insignificante. Porém, temos outros fluidos que têm uma temperatura glide bastante superior. Bom, falando agora de um outro exemplo um pouco mais extremo, o R455A. Ele é um fluido recente, é uma marca da Honeywell, é o Solstice L40X. Ele é um blend entre HFO, HFC e um fluido natural. Nós temos R1234YF na composição dele, que é um HFO, é um fluido bastante recente. Nós temos R32, que é um HFC, e nós temos R744, que é o CO2, é um fluido natural na mistura dele. Se nós vermos a régua dele, a uma pressão de 2,4 bar, a gente vai ter uma evaporação final de menos 9,7 e uma evaporação inicial, que seria a bubble, de menos 21,7. Ou seja, esse fluido ele começa a evaporar a uma temperatura de menos 21,7 a essa pressão e ele termina o processo de evaporação dele a menos 9,7. Então, sempre que você vai usar para calcular superaquecimento, você tem que usar a temperatura dill. E sempre que você for usar para calcular subresfriamento, você tem que usar a temperatura bubble. Nesse caso, esse fluido, com essas diferenças de temperatura, menos 21,7 e menos 9,7, nós chegamos a uma temperatura glide de 21 graus, o que é bastante elevado para um fluido, mesmo um fluido da família 400. Bom, agora pegando esse mesmo fluido, o R455, mas numa temperatura de condensação de 40 graus, uma condensação a ar, por exemplo. Se nós vermos a temperatura dill, que seria o início do processo de condensação, esse processo se inicia a 49,1 graus, a uma temperatura de 18,4 bar, e ele vai finalizar a 39,9 graus. Ou seja, nesse caso, nessas pressões, nós temos uma temperatura glide de 9,2 graus.
Mais uma vez, vocês percebem que em diferentes pressões nós temos diferentes temperaturas glide. Então é importante para o ponto de operação que você está, você medir essa temperatura. Bom, como nós pudemos ver, os fluidos da família 400, por serem misturas não azeotrópicas, elas podem ter temperatura glide. Porém, alguns fluidos dessa família têm temperatura glide que são desprezíveis, como por exemplo o caso do R410A. Nós temos 0,1 graus de temperatura média glide, que é considerado algo desprezível. Bom, é isso, pessoal, que a gente tinha para falar sobre temperatura glide. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo que a gente responde. Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima!